Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui no canal, nas páginas da Bíblia. Dessa vez para tratar aí de um tema muito importante aí, né? Como foi o fim de Pilatos, né? Do governador Pilatos, né? Que sentenciou a morte de Jesus, né? Todos nós sabemos que o seu fim não está narrado na Bíblia. Todavia, existem alguns manuscritos e escritos antigos, né? Que narram aí a sua morte, né? A morte de Pilatos. Esses escritos são conhecidos como apócrifos ou pseudepígrafes. Tudo bem? Então existe uma série de escritos conhecido como algumas epístolas e o ciclo de Pilatos, né? Por exemplo, carta de Pilatos a Herodes, algumas cartas que Pilatos escreveu para Tibério. Tibério o devolve, né? Julgamento e condenação de Pilatos. Esses escritos eles circularam por muito tempo, entre o primeiro até mais ou menos o quinto século, né? E a morte de Pilatos está narrada aí nesse ciclo, certo? É um diálogo entre Tibério César, que era o segundo imperador romano, na época de Jesus, né? Depois de Caio Otaviano. E o Pilatos, Pôncio Pilatos, ele é governador romano na Judéia, né? E como é que ocorre aí sua morte? Vamos lá dar uma lida aqui. Vocês podem acompanhar a leitura. E o final trágico desse cara, né? De de Pilatos, né? Nos diz assim: Tibério César, que era o imperador romano, ele estava muito doente, né? Com uma grave doença. Só que ele viu falar que existia um médico que, com a sua palavra, curava as pessoas, que no caso era Jesus. Ele ouviu a fama de Jesus e queria que Jesus Cristo fosse até Roma para curá-lo, né? Ou até mesmo que ele viesse para a Judéia para ser curado dessa enfermidade. Só que o que ele não sabia era que Pilatos já havia condenado. Então, vem discorrendo aqui o texto, né? Ele estava cometido de uma grande doença e que havia um médico chamado Jesus, o qual curava todas as doenças somente com sua palavra, ignorado que os judeus e Pilatos lhe haviam dado a morte, né? Expediu a seguinte ordem a Volusiano, né? Que era uma espécie de emissário. Então Tibério fala com Volusiano para que ele vá até a Judéia falar com Pilatos para que mande esse médico Jesus para curá-lo, né? O texto vem discorrendo sobre isso, tudo bem? Ele partiu para lá para levar o recado, né? E contou, mencionado Pilatos o que havia sido encarregado por Tibério, né? Dizendo: Tibério César, imperador dos romanos, teu senhor, ao tomar conhecimento de que se encontra nesta cidade um médico capaz de curar todas as doenças, somente a sua palavra roga-te encarecidamente que envies para que cure o seu mal. Então, como eu vinha falando antes, né? O emissário leva a mensagem para Pilatos, pedindo que Pilatos envie Jesus até o imperador para que ele curasse. Só que Jesus estava morto. E o emissário não sabia disso, muito menos o imperador. Vamos ver como foi a reação dele, né, de Pilatos. Quando Pilatos ouviu isto, ficou muito atemorizado, descobrindo que o havia feito matar por inveja. Então assim respondeu Pilatos ao citado mensageiro: aquele homem era um malfeitor. Isso aqui é Pilatos falando mal de Jesus, né? E levava todo o povo atrás de si. Motivo pela qual, depois de promover um conselho entre os sábios da cidade, mandei que fosse crucificado. Pilatos aqui, queridos, falou a verdade, né? Mandou crucificar Jesus. Ocorre que quando o emissário escuta isso, fica muito triste, né? E ele encontra uma pessoa, uma mulher chamada Verônica, aqui no discorrer do texto. E essa mulher começa a dizer quem de fato era Jesus Cristo. Ele diz aqui, ó:
Quando o mensageiro em questão voltava para sua casa, encontrou uma certa mulher chamada Verônica, que havia conhecido Jesus, e disse: Ó mulher, havia um certo médico residente nesta cidade que somente com sua palavra curava os doentes. Por que os judeus mataram? Perguntou o emissário, né? Mas ela começou a chorar, dizendo: Ai de mim, o Senhor era meu Deus e meu Senhor, a quem Pilatos, por inveja, entregou e condenou para que ele fosse crucificado, né? Então ele, embargado por profunda dor, disse: Sinto enormemente porque não vou poder cumprir a missão. Qual era a missão? Levar Jesus até Tibério, né? Então o emissário ficou bastante triste. E o que foi que aconteceu? Como ela não podia ouvir as mensagens de Jesus, muitas vezes, a Verônica, ela encomendou um quadro de Jesus, né? O texto vem dizendo que ela encomendou um quadro e Volusiano, ele leva esse quadro para Tibério e Tibério, ao ver o quadro da imagem de Jesus, da pintura, fica curado. Uma coisa muito interessante aqui, narrada nesse apócrifo, certo? Então veio Volusiano a Roma em companhia de Verônica e disse ao imperador Tibério: Aquele Jesus a quem tu já há algum tempo vens desejando ver, foi entregue por Pilatos e pelos judeus a uma morte injusta, e por inveja foi pregado no patíbulo, na cruz. Porém veio a mim a companhia dessa senhora, né, no caso que é Verônica, consigo, trazendo um retrato do próprio Jesus. Se tu olhares com devoção, obterás de imediato o benefício da tua cura. Então César, Tibério, fez com que o caminho fosse atapetado com panos de seda e ordenou que a imagem lhe fosse apresentada. E no instante em que olhou, ele recuperou sua saúde, diz aqui o texto, né? Recobrou sua antiga saúde, só em olhar para o quadro. O texto vem falando aqui ainda. Em consequência, Pôncio Pilatos foi detido por ordem dele trazido até Roma. Então Tibério César, ao saber que Pôncio Pilatos injustamente condenou Jesus, mandou que ele fosse até Roma para ser julgado, certo? Ele vai ser julgado. Pilatos chega a levar uma túnica de Jesus, né, para ele. Ele baixa sua ira, Tibérios, porém, depois ele recobrou isso. A ira dele voltou. Ó. Vamos ver. No mesmo instante, recobrou sua antiga ferocidade de alma contra ele, contra Pilatos, né? Grandemente admirado com esse fato, o imperador ficou sabendo que aquela túnica havia pertencido a Jesus. Então, ordenou que atirassem Pilatos na cadeia, enquanto o conselho de sábios deliberava o que deveria fazer com ele. Quer dizer, Pilatos foi para um calabouço, né, para uma cadeia, e aí o grupo de sábios ia para um julgamento, para ver o que acontecia com ele. Porém, ele se mata. Veja só o que aconteceu. Ó. Poucos dias depois, ditou-se a sentença contra Pilatos, né, para que ele fosse levado a uma morte extremamente infamante. Quer dizer, quando Pilatos soube que ia morrer de forma brutal, ele se mata. Quando isso chegou aos ouvidos de Pilatos, ele próprio suicidou-se com uma faca e com esta morte pôs fim em sua vida. Aí Tibério toma conhecimento disso. Ao tomar conhecimento do ocorrido, César disse: na verdade morreu ignominiosamente, já que sua própria mão não perdoou. Então amarraram-no a uma enorme pedra e o atiraram nas profundezas do Tibre, do rio Tibre, né? Então, queridos, está aqui os apócrifos, né, os pseudoepígrafos mais respeitados aqui sobre a morte desse grande personagem aí, né? O Pôncio Pilatos. Ele se matou ao saber que ia ter uma morte terrível, né? Então, resumindo, Tibério, o imperador na época de Jesus, estava com a doença, né? A ponto de morrer, e Tibério queria ser curado por Jesus, porque ele sabia que Jesus era o médico dos médicos, né? Porém, o que Tibério não sabia era que Pilatos já tinha sentenciado Jesus à morte. E aí, ao saber disso, Tibério convoca que Pilatos vá até Roma, ele prende Pôncio Pilatos, ele é julgado para ter uma morte infame, uma morte terrível, porém, antes de que isso aconteça, ele se mata, né?
Então está mais aí um vídeo no canal Nas Páginas da Bíblia, tirando aí a curiosidade sobre a morte de Pôncio Pilatos. Deixe seu like e se inscreva no canal.